tá? Aqueles que estão ligadinhos com a gente na pititinga.com.br, através do Secom e através também do aplicativo Radiosnet. Uma ótima noite, uma ótima madrugada, um ótimo dia para todos. Falando com oferecimento da Santa Casa Misericórdia São Félix, o Posto Seguro do Recôncavo, do restaurante Maquitube, da loja Encantos Variedades, do licor do Rock Pinto, da CNAnet, o provedor de internet, APLB Sindicato, Super Souza Supermercado, J Lima Variedades. Com a gente também está a Clínica Clion, a Clínica de Olhos em Muritiba, a Contasse Contabilidade, Supermercado Pereira, a Clínica Climod, a Laboratório Exato e também a Farma e Farma Popular, além da Sim.com, a Colégio Simonton, a Casa União Funerária, Paradela Material de Construção, a Pousada do Conto do Carmo, Grupo Vale Ouro e Servidora de Bebida Girassol são os nossos parceiros aí, tá? Estão aí com a gente, fortalecendo com a gente a nossa programação da Rádio Web Olha a Pititinga, tá? Vem com essa pititinga. Vem com essa pititinga. Vem com essa pititinga. www.olhapititinga.com.br para você estar ligadinho com a gente na rádio e TV web. Olha a pititinga.com quando acertando para vocês, amigos ouvintes e telespectadores. Falando e mandando um abraço a Ricardo do Táxi, ao Wilson Lago, a também Fábio Santos, a Leidinéia dos Santos, Fabiola Mansur, Cristina, a Nilton Oliveira, Credinei, a Ramon Dias, a Edson Gomes, a Patrícia Melo, a Maria Regina, ao Roberaldo Galiza, a Chicão Brito, a Fábio Aragão e Zilma Hora, Mário Florentino, né, no nosso quadro aqui Papo em Dia. Primeiramente, eu queria estar aqui ao nosso lado, aqui os ouvintes telespectadores, está vendo aqui Geme Medeiros. Isso, Geme Medeiros. Geme Medeiros. E também a presença do nosso amigo Odilon Zufo, que está aqui também. Você que ganhou e não levou, foi, gente? Do Corém Bahia? A primeira eleição nós levamos, a segunda a gente ficou em terceiro. Na primeira você ganhou e o nego me tirou. Ah, foi. É um duro golpe no Corém Bahia. Primeiro, eu gostaria de lhe agradecer a presença hoje aqui no Papo em Dia, nessa nova roupagem do Papo em Dia de dar a entrevista com as pessoas. Toda quarta-feira eu tenho trazido
um fato que mexe com a comunidade. E esse que você vai trazer é muito interessante, que é tantas coisas faladas sobre esse projeto tão importante que é o SUS. Você vai falar sobre a administração, vai falar tudo. Inclusive, eu acho que as pessoas que ficam com dúvida, está no momento de ouvir o que ele vai falar sobre essa situação e tirar suas conclusões. Porque está uma confusão terrível, você vê falar de coisas que não pode ser colocada. Sempre, a princípio, eu vou te fazer uma pergunta, o que se fala tanto dessa situação da tabela do SUS, que diz que é um calo que ninguém consegue articular, entra governo, sai governo, a demora de pagamento. Se sinta à vontade, fale e explane toda a situação que você conhece sobre isso. Primeiro eu queria agradecer a todos da rádio pelo convite, na pessoa de Ivan, de Mário. Queria agradecer a Carol Rocha, que eu tenho certeza que nesse momento nos acompanha, enfermeira, auditora, Zuf aí pelo acolhimento aqui, doutor Odilon aí, grande parceiro, que inclusive lá na primeira eleição do Corém a gente teve seu apoio aqui na região do Recôncavo e deu muito certo. Fomos vitoriosos e conseguimos aí nesse período mobilizar no estado da Bahia quase 30 mil profissionais. Mas o SUS, Mário... Mas cortaram você, não foi não? O sistema infelizmente age dessa forma com quem é honesto, com os íntegros. O sistema é pro... Exato, mas assim, o SUS hoje é a maior política pública de saúde do mundo. Nenhum país no mundo tem um serviço, uma política de saúde tão gigante, avançada que nem um sistema único de saúde. Primeiro que ele é universal, todo cidadão brasileiro tem direito a usar os serviços de saúde. Tem gargalos? Tem problemas, tem nós críticos, isso daí já é conhecimento da própria comunidade, mas nós brasileiros não podemos viver sem ele. Primeiro que também, segundo que é uma política integral, a gente trabalha na perspectiva da integralidade, porque o SUS, ele olha o indivíduo como um todo, os aspectos biológicos, psicológicos e sociais, são os determinantes da saúde. É um sistema que preza pela igualdade, porque o SUS ele faz justiça social, porque ele dá mais para quem tem menos, esse é o princípio da justiça social, que é tratar o desigual de forma desigual. Por isso que quando um prefeito, através da Secretaria Municipal de Saúde, lança um programa, por exemplo, de saúde da família, hoje chamado Estratégia de Saúde da Família, ele não escolhe os bairros mais nobres para implantar o programa, os bairros periféricos, as comunidades mais carentes, porque a gente tem que dar mais para quem tem menos. Isso é o que está lá desenhado na Lei 8.080 do Sistema Único de Saúde. Agora, se o que está no papel não é o que está sendo executado, isso é irresponsabilidade dos gestores. Falta de capacidade técnica de escolher o seu time. E para secretários municipais de saúde, falta de capacidade técnica e científica de entender o que é o Sistema Único de Saúde e como ele deve ser desenvolvido. Eu estava conversando com Carol Rocha e ela me sinalizou que aqui a cidade de Cachoeira não tem nem 50% de cobertura da atenção básica. E eu estava desabafando com os colegas que estão aqui no estúdio que isso é inadmissível, em pleno século XXI, termos uma cidade tão importante do Recôncavo como Cachoeira e não ter uma cobertura nem de 50% da atenção básica. E a atenção básica, ela é primordial, porque ela é a porta de entrada para o sistema de saúde. Para que você evite um colapso nas unidades hospitalares, como um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, é preciso trabalhar a atenção básica, porque quem tem diabetes, hipertensão, se a atenção básica faz um controle rigoroso com equipe multidisciplinar, esta pessoa não vai sofrer um infarto agudo do miocárdio, não vai sofrer um AVC, não vai precisar do SAMU, não vai precisar da emergência do hospital, porque a doença crônico-degenerativa ela está controlada na comunidade, mas quando não se tem uma cobertura de 100% no município, você deixa a população, de uma certa forma, que está descoberta, vulnerável.
E isso impacta toda a reorganização e reorientação do sistema. Por isso que a atenção básica ela é primordial e tem que ser prioridade na pauta da gestão pública. Centros de saúde, postos de saúde, unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, centros de apoio psicossocial, como o CAPS 1, 2, 3, o CAPS álcool, drogas e infantil. Essa é a estrutura da atenção básica que compõe a rede de atenção à saúde do município. Se isso está falhando, a saúde do município falha. E o que é que falha? O Ministério da Saúde está aí, se colocando à disposição para o financiamento. O Estado também tem um aporte de recursos do Estado. E o que é que faz? Gestores de não procurar, de forma técnica, através de projetos, buscar recursos para potencializar a atenção básica do município. Incapacidade. Ingerência. Não estou falando nada específico aqui da cidade de Cachoeira, mas é um dado que me chamou a atenção, porque várias cidades e municípios do interior da Bahia hoje já têm uma cobertura de 100% da estratégia de saúde da família. Então é inadmissível ter cidades tão próximas da capital, da grande metrópole, e ter uma cobertura tão baixa. Isso impacta a saúde da população, da criança, do adolescente, do adulto, homem, mulher, do idoso, de uma forma geral. Então, esse programa que você fala aí é exclusivamente da gestão municipal, fazer todo esse atendimento para desafogar o hospital? 100%. Quando a estratégia de saúde da família surgiu, em 1991, através do PACS, Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, foi para reorientar a atenção básica. Em 94 surgiu a Estratégia de Saúde da Família, ou seja, os hospitais estavam superlotados, com pessoas até sendo atendidas no chão, macas espalhadas nos corredores, porque não tinha leito para todo mundo. As pessoas com infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, doenças que poderiam ser evitadas se tivesse uma atenção básica forte. Por isso que o governo lançou o Programa de Saúde da Família, estratégia hoje conhecida Saúde da Família, com equipe multidisciplinar, contendo um médico, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, um odontólogo, um técnico de saúde bucal ou auxiliar de saúde bucal e agentes comunitários de saúde. Porque você, enquanto diretrizes da estratégia de saúde da família, você delimita o território e cada equipe dessa multidisciplinar ela é responsável pelo atendimento a 1.000 famílias, o que corresponde em torno de 4.500 pessoas. Se cada pessoa, cada equipe dessa controla o seu território, você vai ter ali uma comunidade saudável, porque você vai evitar tuberculose, hanseníase, infecção sexualmente transmissível, verminoses, parasitoses, você vai garantir uma cobertura de 100% de pré-natal a gestantes, planejamento familiar a homens e mulheres, exame da colpocitologia. Imagina você estratificar a cidade em territórios e cada território desse você tem uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, garantindo o controle epidemiológico daquela região. Se você tem 100% de cobertura, você vai garantir uma qualidade de vida em uma cidade saudável. Se você não tem, a população adoece. E adoecendo, lota os hospitais, lotam as emergências, faz colapso no SAMU, nas UPAs, e isso não resolve o problema da cidade. Por isso que secretários e secretárias municipais de saúde, atenção especial, atenção básica, porque é porta de entrada do sistema. O SUS, ele é muito bem desenhado em sua lei 8.080, nos diversos protocolos do Ministério da Saúde, os programas das doenças crônico-degenerativas, como hipertensão, diabetes, as doenças infecto-contagiosas, tuberculose, hanseníase, infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso tem que ser valorizado na atenção básica. Recurso tem. A gente só não sabe o porquê que algumas secretarias insistem na má gestão, na ingerência e responsabilidade. Não entra nesse contexto de cumprir essas metas, não é isso que obriga esse dinheiro não vir? E o que é que faz um gestor não cumprir as metas? Está tudo posto, os modelos de projetos estão aí, é só baixar, fazer um download do site do Ministério, botar o nome do município, desenhar com as características do município e submeter isso à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, o recurso vem, planta a unidade, paga-se a equipe,
tem contrapartida do Estado, do Ministério, o recurso vem fundo a fundo, em parte, tem arrecadação do município, por que isso não é feito? O que é que está faltando para que isso seja feito? É inadmissível. Tem a complementação que o município tem que dar o suporte, no caso, à Santa Casa, comprar serviço. Quando existe esse embate político, você não acha que isso complica a situação em termos de... Complica, mas a política, de uma certa forma, tem que ser apaziguadora, deixando os espectros ideológicos de lado e partir para uma gestão mais técnica, porque, afinal de contas, pressupõe que essas pessoas que se aventuram em assumir cargos públicos, sejam provedores de Santa Casas, prefeitos, secretários, vereadores, pensem no bem-estar social, psicossocial da população e não em interesses próprios. Então, eu posso ter divergências políticas com você, mas isso não pode ser maior do que o bem que a gente pode fazer à comunidade, ao bem-estar. E outro, dinheiro público tem que ser um dinheiro precioso, tem que ser gasto com a comunidade. Se isso não é feito, alguma coisa está pecando aí. Mas eu gostaria até de agradecer, porque falando de trabalhadores também de saúde, da enfermagem, que é a parte que mais me toca, até parabenizar a prefeita da cidade, a Eliana Gonzaga, que eu sei que está fazendo aí o repasse em 100% aos trabalhadores da enfermagem do piso salarial. Então, parabéns aí, Cachoeira, que foi um dos primeiros municípios que se apontou como tendo essa responsabilidade de fazer o repasse. Exato. E a importância de ter a valorização dos trabalhadores de saúde, da enfermagem, porque são as pessoas que fazem o sistema acontecer. Trabalhador valorizado, satisfeito, ele vai sim desempenhar um trabalho melhor, vai ter um acolhimento melhor, uma humanização melhor. Isso faz parte do processo de valorização da gestão dos serviços de saúde, de colocar o SUS em perfeito funcionamento. Porque, veja bem, teve uma certa época no governo de Barack Obama, porque os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde como o Brasil. Ele pediu que parte da sua equipe ministerial viesse ao Brasil para entender como o nosso SUS funcionava, com todas as diretrizes da regionalização, descentralização, intersetorialidade, hierarquização, controle social, porque queria adaptar esse sistema aos Estados Unidos. Lá não conseguiu, lá não avançou. A assistência lá é muito cara nos Estados Unidos. Então, o Brasil, ele desponta como um dos únicos países em que isso é feito de uma forma pública e gratuita, porque muitos serviços são públicos, que é oferecido pela esfera pública, e não se cobra nada do cidadão de forma direta. A gente sabe que o recurso do SUS é proveniente dos impostos que os cidadãos brasileiros pagam ao governo, e isso vem de volta em termos de prestação de serviço. Então, o SUS, ele não pode ser entendido como o SUS não presta, não vale nada, porque se o SUS não presta, não vale dado o que temos, então, que vale a pena. Agora, voltando àquele assunto, essa desvalorização que é falado sobre a prestação de serviço, principalmente das Santa Casas, dos hospitais, essa tabela é baseada em quê? Em custo? Eu vejo aqui sempre, especificamente, o provedor da Santa Casa de Cachoeira, ele falando sobre o que ele gasta com o paciente, quando vem na tabela do SUS, não cobre o que é. Por que isso? Não é feita uma revisão anual para ser regularizada essa situação? Porque a Santa Casa não pode estar perdendo dinheiro. Chega um momento que não vai prestar um bom serviço e quem sofre com isso é a comunidade. Se for esse mesmo o problema, ele está correto na análise dele. É uma defasagem gritante a tabela do Sistema Único de Saúde e isso precisa ser revisto. Ele está chegando um momento que ele vai dizer que vai ser pouco SUS e vai tentar fazer para sobreviver a Santa Casa através de um atendimento pago. E com isso a comunidade vai sofrer. A comunidade já sofre muito. Por mais avanços que tem o Sistema Único de Saúde, que é público e gratuito, imagina você pagando pelo serviço. Sofre a comunidade. Então, isso nos faz instigar que deva ter uma maior sensibilidade dos gestores
Quem está lá no Estado, É obrigatório. no Ministério, rever essa tabela SUS, porque realmente está muito defasada. A gente trabalha diretamente, através de uma cooperativa que eu faço parte, na prestação de serviços de pacientes internados em domicílio home care, e é gritante realmente o que as empresas de home care recebem para o tratamento do paciente internado em domicílio. E chega realmente a não cobrir todas as despesas. Então, o que tem que se fazer é uma revisão geral dessas tabelas, porque isso tem sido um gargalo, sim, para os gestores, provedores de Santa Casa. Não sei se é o caso da Santa Casa de Cachoeira, Não, é colocado porque aqui existem sempre momentos... sobre essa situação de buscar, junto ao atendimento pago, para poder dar sobrevivência. Porque sempre é falado que tem algumas Santa Casa que essas que conseguem sobreviver. Mas tem outras que vivem exclusivamente de tabelações que está fadada a fechar. Você não acha que deveria já ser tomada uma atitude? Ou então o próprio Ministério da Saúde verificar se está havendo esses impasses entre poder público, provedor de Santa Casa, e sempre trabalhar em conjunto para que a população não sofresse? Porque quando tem essas brigas políticas, quem é o sofredor é a comunidade. A tabela tem que ser revista, isso é fato, mas existem casos e casos. Tem casos em que realmente não é a tabela, é má gestão, é a falta da capacidade técnica de gerir o recurso, porque se o recurso é pouco, vamos gerir dentro da possibilidade que pode ser gerido com aquele pouco recurso. Agora, o Estado tem noção, sim, de que a tabela é defasada. O governo federal também. Infelizmente, é uma discussão nacional, porque o SUS é nacional e quando há um reajuste, é um reajuste para todo o país. Então, esse impacto, essa análise aí tem que ser feita pelo Ministério da Saúde, porque tem sido um gargalo e uma queixa das diversas instituições, dos que fazem parte mesmo diretamente da gestão pública e os que são parceiros, através das instituições filantrópicas e que prestam serviço de forma terceirizadas aí ao Estado, ao governo federal. Hoje isso a é um maioria problema. sonha com as emendas, né? As emendas estão conseguindo segurar algumas administrações de Santa Casa, eles estão recebendo as emendas, que é essa que está dando a sobrevivência para a situação que se encontra. E quando existe o impasse entre o gestor público com a provedoria, a situação chega de um momento que fica insuportável. E aí começa verdade. a sofrer. E tem que ter auditorias, né, nessas emendas parlamentares, que muitas vezes ficam corre soltas aí e a gente não sabe exatamente se esse recurso está chegando lá na ponta. Agora mesmo nós temos aqui uma situação de uma emenda de custeio que foi feita pelo deputado Zé Neto. Eu não sei se você tem conhecimento sobre isso. Deve ter. Ouvi aí pela mídia, acho que em torno de R$1 milhão. R$1 milhão. Existe a possibilidade dessa emenda de custeio, você fazer a regularização dos pagamentos dos funcionários que estão em atraso? Depende do planejamento que a Santa Casa esteja adotando. É possível, sim. Em termos de lei, pode fazer isso? Não. Do pagamento direto ao profissional, não. A emenda de R$1 milhão. Ela veio e nós temos um problema, eu estou falando especificamente da Santa Casa de Cachoeira. Está com problema, não é das enfermeiras, que o problema é um mal entendido que existiu entre a prefeita e o provedor da Santa Casa, ou a prefeita ficou, o recurso que foi passado do piso salarial, o complemento, estava não. Para a folha de pagamento, não. Foi a emenda de custeio. Não pode ser pago a esse funcionário, porteiro, lavadores, higienizadores, nesse caso. Com emenda para folha de pagamento, não. Entra para estrutura, infraestrutura, equipamentos, materiais, insumos. Pelo menos isso é o que está determinado do ponto de vista da transparência pública das emendas. É porque o ouvinte telespectador fica sem entender. Para a enfermagem, por exemplo, existe um item específico de pagamento do complemento do piso salarial. Isso é direto, é folha. O entendimento que esse dinheiro já está. Exato. Certo? Agora, eu quero dizer para vocês que estavam assistindo as duas partes, fica uma confusão na cabeça. Você chega aqui, a parte jurídica do gestor, da gestora, diz que podia fazer o pagamento e aliviar a situação dos funcionários. Dizem que está com 3 meses ou 2 meses de salário atrasado. O provedor Luiz Antônio chega aqui e diz que não pode. Eu até reclamei que o
o deputado Zé Neto, que está aqui, para você, Zé, ele chegasse aqui na Pititinga, ele que foi o autor da emenda, dissesse não pode fazer esse tipo de coisa, aí a população ia ficar sabendo realmente o que é que está acontecendo. Porque fica ouve de um lado, ouve de outro. No caso, o problema ainda não foi resolvido. A questão é que tem recursos próprios para pagamento de folha, né? O que está acontecendo, a meu ver, eu não tenho acompanhado diretamente esse caso, mas acredito que tem má gestão aí que precisa ser melhor acompanhada nesse processo, porque não é de hoje que a gente vem tendo aí críticas sobre esse modelo de gestão da Santa Casa de Misericórdia aqui do município de Cachoeira. Acompanhei colegas enfermeiras, técnicas de enfermagem que estavam com vínculos precários, inclusive, aqui na Santa Casa, totalmente assim, sem nenhuma amarração em contrato, carteira assinada, e isso foi muito, é um caos para os trabalhadores de saúde de uma forma geral, já foi objeto de denúncias aí aos sindicatos. Espero que aí eles possam fazer a visita e tomar providência dessas situações, que eu não sei nesse momento se isso já foi regularizado, mas um certo período que eu estava aqui estavam totalmente desassistidas do ponto de vista da precarização do trabalho dessas profissionais. Você fala muito que na época da pandemia, foi um momento triste do nosso país, que foi injetado muito dinheiro, né? Inclusive até sem comprovação, leite era problema da Covid, e que esse dinheiro que entrou, o provedor fala sempre que ele preferiu fazer, como eu tenho uma casa, mas eu poder valorizar a casa para eu ter um objeto de aluguel maior, eu tenho que fazer uma restauração. Então ele fala aqui sempre sobre isso, que ele conseguiu, encontrou, ele fala uma série de coisas, que se a vigilância sanitária agisse da maneira mais correta, já tinha fechado com problema. Fala de expurgo que passava, o cara fazia cirurgia, quando estava na maca, passava o cara levando. Então ele diz o seguinte, que ele fez uma estruturação para poder ter poder de fogo, de sair dessa crise através de prestar um serviço em um hospital que há 20 anos atrás não é como está hoje. Então é como o Ivanildo fala com ele, uma casa bonita, mas tem que ter o empregado. Com certeza. O empregado é em primeiro plano, entendeu? Quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, valorização da rede de atenção à saúde, uma das questões que a gente tem que pautar em valorização é o trabalhador, é o que faz o serviço. Não adianta ter uma estrutura boa, equipamentos tecnológicos de ponta, materiais bons, se você não tem trabalhadores formalmente, do ponto de vista dos direitos trabalhistas organizados naquela instituição, naquele serviço. Então, acho que isso é um grande pecado, você ter um olhar específico e humanizado para a estrutura, mas pecar no tratamento aí trabalhista com os profissionais da saúde. E hoje eles têm dificuldade de ter os bons profissionais, inclusive ele fala que houve algumas pessoas que abandonou justamente por não ter a sua remuneração condigna, que cada um tem seus compromissos, chega a 10, dia 20, o que for, o cara tem que ter aquele dinheiro. Então hoje se vive nessa situação. A última entrevista ontem aqui, ele sinalizou, quando o Ivanildo provocou, dizendo que o maior exemplo de que Santa Casa não tem que ter patrimônio de 50, 100, 200 casas, foi o Odilon, quando ele fez a varredura e estruturou o hospital de São Félix. E Luonde já admitia que está fazendo já algumas incursões de pessoas que moram há anos e mais anos e ainda pagam R$100. E, inclusive, ele prometeu aqui que vai começar a sair, que a única saída que ele acha para pagar os funcionários sem ser a coisa do piso, que esse está garantido, é fazendo os leilões dessas casas. Se essa é uma alternativa, deu certo no município vizinho, que seja feita. Porque a situação de Cachoeira, da saúde de Cachoeira, hoje é pauta em diversos cantos da Bahia. Chama atenção o que está acontecendo na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira. Você não acha, gente? Chama atenção. É uma cidade... O que aconteceu com o Dr. Bel, só fazendo um parênteses aqui, é um absurdo. Houve a bandeira da paz? Já houve. Graças a Deus. Bandeira da paz, sim. Porque Dr. Bel é um médico altamente respeitado na cidade, tem uma história aqui de luta. Ele não quis entrar em detalhes,
do que aconteceu. O Ivanildo provocou, falando que, aconteceu tudo certo, tá tudo certo, tá, acabou. E vai votar, dá o autorizo, essa situação do autorizo, sei lá. Eu lhe digo o seguinte, em cidade onde existem muitas clínicas, você não acha que é prejudicial para a Santa Casa, não? O médico não faz a Santa Casa de barriga de aluguel para levar para a clínica dele, não? Eu acho que saúde nunca é demais. Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra, não. O provedor ali, uma coisa não inviabiliza a outra. Não existe uma clínica sequer particular na cidade de Soférez. E hoje é uma referência. Não, acontece, mas assim, não inviabiliza. Três ou quatro. Aqui tem 4 clínicas funcionando. A informação... São 3. A informação que eu tenho, por exemplo, que aqui em Cachoeira, vocês podem até confirmar comigo, não tem uma base do SAMU, não tem uma unidade de pronto atendimento. Tem. Soube que tem uma policlínica e unidades básicas. Não é em Santo Amaro, não? Vai SAMU. O que se... Um hospital municipal, não sei, porque se tivesse uma Santa Casa que desse conta de atender... Você acha que era viável? Municipal é uma coisa de um doido de um prefeito que queria fazer aqui. Mas então precisa investir na Santa Casa de Misericórdia. Você acha viável fazer um hospital municipal? Olha, depende do município. Obra parada. Depende. Chegou a fazer 30%, 40%. Eu venho de uma realidade de Irecê e região, quase todos os municípios lá tem hospitais municipais. E tem Santa Casas? Não tem Santa Casa, já são municípios mais novos, né? 100 anos para cá, né? Mas assim, tem que se pensar a forma que está sendo gerida a Santa Casa, se a forma de gestão está impactando no que deve ser entregado à população de Cachoeira, este é um ponto. A questão dos recursos e fazer auditoria mesmo, porque é tantas emendas que a gente sabe que chega e de repente a gente não vê o hospital funcionando como deveria. Não estou aqui dizendo que tem irregularidades, mas aparentemente me parece que má gestão disso daí tem, porque deixar profissionais de enfermagem à mercê de seus direitos, totalmente com vínculos precarizados, isso é falta de gestão e eu não tenho receio de falar isso para o provedor, para a diretora que lá está, para a diretora de enfermagem, na época era até Mônica que estava presente, era um absurdo. Isso gritava nos sindicatos lá que ficam a sede em Salvador. Acredito que agora a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira ganhou uma notoriedade pela sua precarização tão grande no estado da Bahia que acredito que possa ter agora um olhar mais diferenciado para comparar com ela. Eu acho assim, no caso você fala, a precariedade é da função de não cumprir com... que é o calo maior, é o não pagamento dos funcionários. Porque dizem que há 10 anos atrás, a situação do hospital física era uma. Hoje já vê alguns avanços. A Santa Casa chegou um momento de ser a outra Santa Casa, emprestar até lençóis. Então houve um problema que já vem sendo girado há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive, o irmão dele, o saudoso Juraci, entrou com toda a gana para poder resolver os problemas e existe uma coisa, eu não sei se é transparência, eu não sei se é renovação, eu acho que as pessoas que já estão lá estão meio cansadinhas, que não é possível, que a situação vai acontecer, não tem uma assembleia extra, uma reunião extra para se julgar esses problemas, porque aí está o nome da Santa Casa. Eu me lembro que quando viveu os momentos lindos de Edivaldo Brandão Corrêa, São Félix não existia. Existia? Tem. Existia, mas não existia da pujança que é hoje. O Edivaldo tirava o dinheiro todo de São Félix e botava em Cachoeira. Fazia uma injustiça muito grande com São Félix. Porque o INSS era em São Félix. Certo. Mas quem está por cima é que mete. É doutor Odilon, viu, minha gente, que está aqui presente com a gente. Outra coisa, gente, você não acha que é falado sempre isso, que as pessoas gostam muito, tem um posto, um PSF, né? Isso. A pessoa tem um problema que até o enfermeiro que está lá faz a estabilização, mas o cara só quer vir para o hospital. Você analisa isso por quê? Porque não acredita. Não. Em outra cidade... Veja bem, quando você implanta a equipe de saúde da família nas comunidades, um dos objetivos no projeto de implantação é sensibilizar a comunidade
para a importância daquele programa. Porque nós estamos acostumados a um modelo ainda hospitalocêntrico, o hospital como centro da atenção dos serviços de saúde, e não é. O hospital é apenas uma parte super importante, mas ele está aqui na alta complexidade. Existem 3 níveis de complexidade do sistema de saúde brasileiro: a baixa complexidade, a média e a alta complexidade. A baixa complexidade é onde estão aqui os centros de saúde, postos de saúde, unidades básicas de saúde, CAPS, Programa de Saúde da Família. Importantíssimo. Quanto mais forte for a atenção básica, menos impacto você vai causar na alta complexidade nos hospitais. Se você consegue controlar um diabético, um hipertenso, pouco provável ele vai chegar aqui com AVC, infarto agudo do miocárdio, porque o captopril, propranolol, está ali sendo dado constantemente aqui na atenção básica, controlada pelo médico da equipe, pelo enfermeiro, a equipe multidisciplinar. A média complexidade está aqui: SAMU, as UPAs, as clínicas, policlínicas, já é intermediário, não é o hospital, mas também não é um serviço básico, ele é um intermediário. Importante também, porque ele serve para desafogar até um pouco o que chega lá no hospital. O hospital é alta complexidade, já é para aqueles casos mais gritantes. A população ela tem que ser treinada, sensibilizada, de entender que é importante ela buscar constantemente a atenção básica para ela fazer a prevenção da doença, a promoção da saúde. Quando eu reúno um grupo de jovens e vou falar para eles sobre as infecções sexualmente transmissíveis, e no final disso eu apresento o uso correto do preservativo masculino e feminino, eu estou orientando aquele jovem para que ele não venha a ter um HIV/AIDS, uma sífilis, uma gonorreia, uma clamídia. Eu estou evitando que ele venha a adoecer. Nesse momento que eu faço essa promoção da saúde com a comunidade, eu tenho que estimular ela a entender que aquilo ali é importante. Que eu, enquanto homem, tenho que fazer também meu atendimento na atenção básica para evitar câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, o câncer de pênis, da mulher um pré-natal, planejamento familiar, o exame da colpocitologia, porque tudo eu consigo resolver em certa parte aqui na atenção básica. Então, se a comunidade está sensibilizada para isso, eu vou desafogando cada vez mais o nível de alta complexidade que tem um custo maior. O que é melhor? Você manter um hipertenso sendo controlado na atenção básica, o custo disso para o Estado, do que manter um paciente internado numa unidade de terapia intensiva, porque está lá com acidente vascular cerebral. Então, olha o impacto da economia da saúde que causa a atenção básica. Mas, assim, um nível não invalida o outro. É uma rede de atenção à saúde, que a comunidade também tem que ser preparada não só para assuntos da promoção da saúde e prevenção de doença, mas para sensibilizar a importância da atenção básica, da profilaxia, da prevenção. Mas você é conhecedor, né? Cachoeira tem um distrito que dá 48 quilômetros da sede. Já pensou? É uma zona rural, né? Zona rural, São Francisco Paraguaçu. Aí no momento que o cara sente um problema, vai no posto, muitas vezes não tem o suporte. Existem postos que estão desaparelhados, mas existe aquele que o médico da família, que realmente tem alguns lugares que são falados que o cara vai 2 vezes na semana, quando na realidade era para ficar de segunda a sexta. Aí tenta estabilizar o cidadão não vou morrer, eu quero ir para o hospital. Você sabe que custa isso? Você tem que trazer uma ambulância de lá, 48 quilômetros, para trazer para o hospital de São Félix. Muitas vezes está havendo uma situação que diz que o paciente já vem direcionado a passar a ponte para o hospital de São Félix, onde ele sempre reclama que está impactando. Lá ele fala, muitas vezes fala aqui, dizendo o seguinte: por ele ser cachoeirano e por ele olhar para esse lado de humanidade, as pessoas correm para lá. Ontem mesmo eu tive uma situação, uma pessoa que é ligado à família do meu filho, e disse assim: não, me leva para São Félix, está lá internado. Eu falei: porra, mas você está sentindo mal, você procura o hospital, aqui também deve ter um cardiologista, está lá internado, Josué. Então eu acho que assim, no momento que o cara sente a dor, no momento que o cara sente aquela aflição, que não é brincadeira, né? Você pedir uma cerveja gelada e ir para uma festa, é doença. O cara se sente, vou morrer, e desenha aquilo na cabeça, acho que piora mais os quadros, né, João?
no momento que o cara tá nervoso, no momento... Eu que sou um cara que não me digo tão preparado assim, eu fico bem preocupado quando... Eu não sei quantas pessoas tem, né, na comunidade, mas tem Entendeu? outros Aí serviços. eu tô falando sobre mim. E essas pessoas, pelo amor de Deus, que tá lá, toma um corte de gilete, quer vir para o hospital para fazer a sutura. Agora, com essa experiência que você tem... Aí precisaria de uma UPA, né? Uma unidade de pronto atendimento para essas situações não precisarem chegar ao hospital. Então, como está a regionalização em termos de implantação de UPAs no município de Cachoeira? Você poderia... Está precisando de mais? Está falhando? Quais são as zonas que precisa? Rural, urbana? Esse estudo tem que ser feito. A Secretaria de Saúde tem que apresentar esse mapeamento, esse planejamento, para evitar esse impacto lá na atenção hospitalar. Mais uma vez, porque a comunidade, ela quer mesmo, ela quer adoecer, ela quer ir para o hospital. Porque culturalmente ela está sendo orientada para isso. Você tem do Estado. Me diz aí, qual é uma cidade que você pode trazer aqui para o telespectador e ouvinte, que é uma referência, pelo menos não seja 100%, mas já alcançou um nível maior, você teria... Olha, Vitória da Conquista é uma cidade de referência aqui na Bahia em termos de rede de atenção à saúde. A cidade de Irecê, Bahia, também conseguiu cobertura de 100% do PSF, SAMU, UPAs, Hospital Municipal, Regional, inclusive descentralizando a questão do tratamento oncológico, que é o que impacta muito a capital, né? Então, muitas pessoas do interior que não têm um serviço de saúde para tratamento oncológico de câncer no interior tem que vir para a capital. Hoje, na Bahia, você já tem um processo de regionalização para descentralizar serviços de quimioterapia, radioterapia. No caso, estrategicamente. Exatamente, em algumas regiões. Eu sei sair de Conquista. Para vir para Salvador em ambulância é problema. Então, lá, a região de Irecê, eu acredito que tem uns 33 mais municípios. Então, lá é uma cidade que já tem uma certa estrutura que você não precisa da capital para esse tipo de tratamento. Tem que ver o que está acontecendo aqui em Cachoeira, com a Secretaria Municipal de Saúde. Qual é o estudo que a atual secretária tem feito na cidade de Cachoeira para entender as necessidades da população? Os projetos já estão todos desenhados no site do Ministério da Saúde. É só dar um download, botar lá o nome da cidade de Cachoeira, os dados sociodemográficos e implementar a necessidade. O recurso vem do Estado e do Ministério da Saúde. Agora, é UPA que está faltando? É SAMU? É recursos para a construção de um novo hospital ou para potencializar a Santa Casa que já existe? Isso tem que ser feito, tem que ser apresentado. Quanto mais transparente você, secretária, for com a comunidade, menor é o risco até de você ser questionada. Mas eu conheci o secretário, que ele foi muito bem avaliado pelo grupo político, ele seria o secretário. Faltando 24 horas ele renunciou, nem assumiu. Ele queria autonomia. Você não acha que é falta de autonomia que os secretários têm, não? Às vezes, aí a questão da sensibilidade dos prefeitos e prefeitos. Estava tendo a posse do prefeito quando o pseudo-secretário passou de bermudinha. Eu digo, vai assumir de bermuda? Não, já tinha renunciado antes de assumir. Porque ele não se sentiu confortável de ficar precisando do que ele sabe, do que ele quer construir para ficar precisando de terceiros. Então, quando ele sentiu que ele não teria autonomia, ele preferiu renunciar. Foi a renúncia mais... já até é recorde, está no livro dos Olha, Guinness. Secretaria de Saúde, de Educação, Infraestrutura, é das duas que tem, imprescindível a autonomia do secretário e que seja uma pessoa altamente qualificada para assumir aquela gestão. Não, qualificado. Acho que ele tenho certeza disso. Ele não ia ter autonomia. A autonomia é importante, isso é crescimento da cidade. Mário, Cachoeira recebeu 1.555.000 de incremento do teto. Essa semana que passou aí. O teto que a senhora fala dos profissionais de... A prefeitura. No caso, para... Estamos ainda... Para cumprir... A prefeitura. Aqui, no caso, para fazer... A outra gestão recebeu 14 milhões. Sai de carro para ver o que é que tem. Porque pagou salário. Eu fico, viu, doutor Odilon, indignado quando as pessoas falam que o SUS não presta. O SUS não presta ou são as pessoas que não estão sabendo fazer o Sistema Único de Saúde? Porque é inadmissível que a gente vê em várias cidades, inclusive na Bahia, não só Cachoeira,
o descaso que é com a saúde pública, e a gente vê, às vezes, que é a ingerência mesmo, a incapacidade, a falta de autonomia. Então, a população de Cachoeira, ao invés de criticar o Sistema Único de Saúde, que é a maior e melhor política pública que temos aqui no Brasil, é olhar um pouquinho para a gestão municipal e cobrar dela resolução, porque o SUS presta. O que talvez o que não esteja prestando é a forma de gestão que estão querendo dar a ele. Me desculpa, isso é um desabafo para todas as mais de 5 mil cidades brasileiras. Sobre isso. Exatamente. Vem cá, outra o pouco coisa, que eu também essa conheço coisa que aqui a se fala cidade. Tanto regularização. Qual a sua opinião sobre isso? Regularização ou é regulação? É um gargalo dentro do sistema de saúde. Já é um se chama gargalo. de fila da morte. O que é que impacta? É capacidade do Estado, que não tem de absorver a todas as demandas dos 417 municípios. Então, a regulação não dá conta, a capacidade do Estado não dá conta de atender isso. É filas e filas de espera. O Hospital Ortopédico da Bahia é lá, filas quilométricas, não na porta do hospital, que isso não existe, mas no sistema está lá uma lista de pessoas esperando pelas cirurgias. Então, o que está faltando é a descentralização mesmo. Existe uma diretriz do SUS que é chamado de hierarquização e regionalização. O que é hierarquização? É você territorializar uma região e garantir que naquela região tem os 3 níveis de complexidade: baixa, média e alta complexidade. Regionalização é a mesma coisa. Então, você pega lá, Irecê e região. Aqui, a população tem que ter todos os serviços da atenção básica, da média complexidade e da alta complexidade. Porque quando você leva para lá, vai evitar a regulação para os hospitais aqui de Salvador. Então, você já retira essa lista da regulação. Se você faz isso em várias regiões da Bahia, inclusive através das diretorias regionais, das DIRES, você consegue fazer uma hierarquização e regionalização no Estado. E isso vai cada vez menos impactando na regulação. Mas hoje não. Hoje se constrói hospitais em Salvador, você consegue concentrar a alta complexidade em várias especialidades lá e gera fila de espera na regulação. E não dá para todo mundo. No caso especificamente, nós temos aqui 2 hospitais, Sim. 2 Santa Casas. O que separa é uma ponte. Exato. Não seria mais importante, no caso que você falando sobre essa regionalização, capacitar São Félix, capacitar Cachoeira, para pegar toda essa região, não seria melhor? Muito melhor. Regulação? Dá O que é que falta dá fazer? recursos, investir na gestão, amplia a capacidade instalada e amplia o atendimento aqui na região. Cidades que estão, vamos ver, Cruz das Almas, eu digo Cruz das Almas, Conceição, Maragogipe, Mangabeira, São Gonçalo, essa região toda, é Santa Amaro, né? E não tem uma cidade dessa que tem 200 quilômetros para você chegar. Exato. Maragogipe, 22, cheguei em São Félix. 22 não, é 22, São Félix. Cachoeira, São Félix, tudo próximo. Quer dizer, os 2 hospitais regionalizados seriam essas cidades que... Você vê um desfile de ambulância na 324 rumo a Salvador, de várias prefeituras. O Luan ali, ele sabe, recebe pessoas de Amargosa, Castro Alves, de Elísio Medrado, até de Irecê, né? Pessoas que vão procurar o Hospital de São Félix. Então, por que não fazer? Não posso fazer propaganda. Se fizer propaganda, chega mais um. Aproveita aí a capacidade de gestão, doutor tem com sua equipe, amplia-se, torna-se uma referência e desafoga as grandes metrópoles Nós aí. perdemos aqui por questão política. Tem que investir. A unidade de oncologia, o Estado fechou Absurdo. por perseguição política. Então, Isso não pode acontecer. Muitas pessoas de câncer morreram, porque de um momento de outro se deixou de ter uma assistência sobre o pressuposto de que o governo federal não permitiria. Né? Mas você vê hoje tudo que é lugar, serviço que você está colocando, né? Regionalizar é porreta. O ganho também é que a maior parte dos prefeitos são besta, pensa que o importante é ele ter o serviço dentro dele, o importante é ele servir bem. Exatamente. O prefeito é para servir bem a comunidade. A saúde não é para ter, não vai não, deixa lá, coisa e tal.
essas coisas picuinhas, né? Você tem cachoeira aqui que tem UPA, a UPA de cachoeira. Inventaram que era UPA, botaram o nome, né? Que assim, para fazer um hospital municipal, é um hospital que aparentemente não tem um estudo que colabore com a necessidade. Inclusive, doutor, outro hospital tem os consórcios intermunicipais que precisam até ser melhor dialogados. Consórcio é, os municípios podem não ter aquele serviço, mas o cidadão deles, que é atendido no outro, ele recebe o recurso e repassa para a instituição que presta. Isso é o consórcio intermunicipal. Aqui o paciente sai daqui para ir para Santo Antônio para fazer um exame de fezes, um exame de uma elétrica do consórcio. Em vez de instalar alguns serviços que Não tem porquê. falta É gestão. a visão do futuro. É. Para que serve o serviço de saúde? Para que serve? Né? A gente, para nossos interesses, para a gente chegar em casa, poxa, hoje. Não, é para servir a comunidade. Exato. Né? Agora, existe uma coisa sobre ele interessante. A única vez que eu lembro que ele passou pela oposição, a oposição ganhou o poder, ele falou aqui, junto. Às vezes ele vem aqui e conversa, nós batemos papo, ele fala da maneira dele, que foi o momento que ele teve um grande entrosamento com o prefeito Duda, que era oposição. O que é que acontece? Então nunca existe esse empate, pelo menos se tem, é muito camuflado, de ter um embate entre a prefeitura, municipal de São O Félix. bem coletivo não pode estar acima das diferenças Eu não faço partidárias. Nada, tomo cacetada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e não digo nada porque eu sou de cachoeira. Então você na peça lá, você sai Mas de... se eu não fosse cachoeirano, eu sentava a borracha. Mas eu sou filho, estou humilde. Eu não estou de novo. Eu vim pequeno, eu tirei uma tichinha, sua pintazinha quando era Estou sempre errado. Isso aí. Vou ali passar Zé Mole, vai tudo. Assim, aqui esse exame. Tá tendo acesso a mim. Dá Estou mais. levando minha vida dessa maneira. Né? Mas aí você construiu como Dila, rapaz. Agora você tá... Agora vê se joguei bola. Então, ele construiu como Dila. Agora é doutor Adilon Cunha Rocha, era Dila. Agora espero que essa cidade, nossa cidade, precisa que as pessoas abaixem a cabeça, o prefeito, o secretário de saúde, o bicudo, todos os bicudos, todas as coisas aqui. Olhem para a cidade, é a cidade que precisa. Em primeiro lugar. O bem-estar em primeiro lugar. Você falou a saúde, que você não falou. A saúde não é bom. 20% das pessoas aqui vivem nesse tipo de cura, nessa medicina afro, né? Que vai os que chamam aos candomblé, que tem uma maior confiança do que na medicina tradicional. Então aqui nós temos uma outra, tanto quando eu fui secretário em São Félix, botei uma mãe de santo para atender no consultório, um absurdo que ela vai atender. Pronto, vai dar chá, vai dar isso, vai dar aquilo. E as rezadeiras? E a rezadeira? Não A inviabiliza. cultura, a medicina popular? Tudo que vem para agregar a saúde e o bem-estar é bem-vindo. Essa cultura tem que ser... O ebó come a satiada. É maneiro do bem, mas não é bom. Um abraço. Um abraço, doutor. Valeu pela sua contribuição, mesmo nos bastidores, mas contribuiu. Não é porra, né, doutor? Agora. Então, Mas nada inviabiliza, né, a cultura popular, afro, né, a saúde indígena da população negra, o que vem das matrizes africanas são importantes, sim. você não acha também, Jane, que deveria ter uma oxigenação nesse grupo de pessoas que só aparecem no dia de votar? Eu falo específico de cá e de lá. Eu acharia que essas pessoas deveriam estar inseridas no contexto, vendo como estava procedendo, indo nas comunidades, procurando saber, porque quem dá... Se tem uma frase muito bonita, todo poder emana do povo. Não é assim que se fala? Nos grandes discursos, na grande retórica de obter
o apoio popular, não seria melhor você ter uma mesa e não se postasse naquele dia para fazer aquele protocolo e colocar, e sim ajudar até o próprio gestor, né? Porque quando ele traz um problema que ele orienta ao gestor, o cara está ali, ele está com toda a responsabilidade. Mas se tiver um grupo que só diz a ele que está tudo bem, que está tudo top 9, não dá não. Você tem que trazer os problemas. Olha, eu tenho ouvido a comunidade que é o rei da coisa. É quem tem um atendimento, é quem é atendimento que se sentiu bem, é aquele cara que tem um atendimento que sai pé da vida, que acha que naquele momento ele quer até ser médico. Eu estou assistindo isso aqui e tal. Aqui tipo, o doutor José, ele era terrível nesse sentido. Ele era um grande médico, mas ele tinha um jeito muito diferente. Se chegar, doutor, já que você está sentindo de dor, então não precisa você vir aqui, já que você é médico. Ele era assim. Agora, no médico, numa situação, salvou um monte de gente, Cachoeira. Doutor José Ranulfo. Entendeu? Mas hoje a situação é outra. Hoje as situações são outras. Ou você que é daquela região, você é de São Francisco e Santiago através de animais. Hoje, de qualquer maneira, tem uma estrada, se não está 100%, mas já melhorou muito. Hoje tem os postos de saúde, tem que nunca existiu. O cara tinha de descer, hoje tem uma estrutura. Por que não funcionar? Né? Por que não funcionar? E em termos dessa discussão, eu pensei com essa nova gestão, que até a Santa Casa foi um palco acolhedor da senhora prefeita, quando foi, Ivanildo ontem falou aqui, Ivanildo está à discussão, falar com ele também. Eu já estou encerrando já. Eu sinto assim, ó, por exemplo, a primeira secretária foi indicada pelo provedor. Eu digo, agora vai dar tudo bem. Maria José. A realidade é que não levou nem 6 meses convivendo harmonicamente para resolver o problema. Eu vejo Cachoeira, nessa situação, nós como cachoeirano, nesse sentido do atendimento de saúde, do atendimento da população, desses índices, tem uns índices que o Luiz Antônio botou aqui para mim que eu fiquei alarmante. Problema psíquico. Ele falou de uma população, na época nós tínhamos 33, agora aqui caiu, né? 29. 7 mil pessoas com problema psicológico, de vários níveis. Pessoas em uma casa ter 3, que corre de tudo. E tá vendo aí a situação. Quer dizer, aí você falou sobre o CAPS. Que tem que ter um programa muito eficiente para... Claro, saúde mental, né? Eu queria fazer uma pergunta. Serviços de saúde mental, importante. Eu queria fazer só uma pergunta, porque no início da entrevista o senhor falou que Cachoeira não tem atenção básica, né? Pelos relatórios que o senhor coloca, não é Diz que suficiente. não tem a cobertura de 50%. Mas é o seguinte... O dado que Carol me passou. É porque a gente tem 13 postos de saúde. 13 postos de saúde, né? Eu falo que a sede são 4, né, na zona rural, tem outros, né, 9 postos de saúde atendendo na zona rural. É a relação, a questão da quantidade, porque no ano passado dizia que Cachoeira tinha mais posto do que gente. Pelo menos quando foi feito, na época do ex-prefeito Tato, resolveu abrir posto em tudo que é canto, posto satélite, né, e outras coisas que ele mesmo depois teve que ir desfazendo, fechando alguns. A prefeita também acabou fechando outros, não o posto oficial, mas o satélite, que era um complemento, né? Hoje usa mais o veículo para poder levar, fazer odontologia em alguns pontos distantes, usa o transporte para levar os pacientes para o posto. É nessa questão, né, na análise que ela fez em relação à questão física ou de equipes em cada posto, ou seja, tem um posto, mas não tem a equipe que faz o trabalho multidisciplinar, que faz toda a ação que se deve, como médico, as enfermeiras, o técnico de enfermagem e também a odontóloga. Quando a gente fala de cobertura da atenção básica, a gente se refere às unidades básicas de saúde e não só especificamente a postos de saúde. Posto de saúde, ele já é uma estrutura menor, já é uma estrutura básica, ele não demanda ter uma equipe interdisciplinar, ali tempo integral, às 40 horas semanais. Unidades básicas de saúde, quando a gente fala de cobertura, a gente fala ter uma unidade básica de saúde, um UBS, com a equipe multidisciplinar trabalhando 40 horas semanais, de segunda a sexta, de 8 até às 17 horas. Isso, cada equipe, ela tem na descrição de clientela o atendimento até 1.000 famílias, a 4.500 pessoas.
Então, a cada equipe, 4.500 pessoas sendo atendidas. Então, esta cobertura, que me parece que Cachoeira ainda não tem 100% de cobertura, com essa capacidade instalada. Porque não adianta eu fazer um posto de apenas vacinação, ou um posto apenas para realizar pequenos procedimentos. Tem médico que atende pré-natal, planejamento familiar, exame da colpocitologia, que atende o puerpério para esta mulher quando ela precisa. Esse posto atende avaliação e crescimento da criança em tempo integral. Tem um programa do IDP, da Atenção Integral às Doenças Prevalentes da Infância, que trata desnutrição, desidratação, infecção respiratória aguda, todo tipo de verminose e parasitose. Tem o programa Hiperdia, da hipertensão e diabéticos implantados. Tem o programa das doenças infecto-contagiosas, tuberculose e hanseníase. Se tem, é essa estrutura que eu falo. Ela precisa ter uma equipe multi com um médico, um enfermeiro, um dentista, 2 técnicos de enfermagem, um técnico de auxiliar do dentista, saúde bucal, e agentes comunitários de saúde, 6, 8, 9, 10, enfim, a quantidade vai depender ali do território. Esta equipe precisa ter um trabalho de 40 horas dentro daquela unidade básica de saúde. 1.000 famílias são atendidas. Eu preciso ter outra unidade que atenda com essa mesma estrutura 1.000 famílias. Então, Cachoeira precisa ter, não sei se já tem esse estudo de quantas equipes são necessárias para que tenha uma cobertura de 100%. Vamos dizer assim, equipes é completas. Vale do Iguape. Mas não adianta dizer, tem esse posto de saúde, mas o médico só atende segunda aqui, na terça-feira é no outro posto, na quarta é no outro posto, na quinta é no outro posto. Isso não é cobertura de 100%. Então, você sabedor que Santiago do Iguape chegou a ter um hospital, mesmo trazido pelo Padiello, né? Uma unidade hospitalar lá. E dava aquela cobertura a toda aquela região, que é uma região ampla mesmo. Então, pelo que eu senti, seria essa estrutura regionalizada para cobrir toda aquela que daria um patamar de 1.000 atendimentos. 1.000 famílias vinculadas a uma equipe de saúde da família. É sobre essa perspectiva que a gente calcula a cobertura. Mas aí tem repasse do Estado, do Ministério da Saúde. Então, projetos, captar... Qual a função do secretário municipal de saúde? Captar recursos e buscar, irmão. O secretário tem que estar no Estado, batendo lá na porta do pessoal para trazer investimento para a cidade, tem que estar visitando o Ministério de Saúde. A função dele é isso, ele é o braço da prefeita para captar recursos e trazer investimento para a cidade. Se o secretário não faz isso, você não tem. Nosso horário já está. Tá, vamos lá. Me explique o que foi que aconteceu de você se eleger e não tomar posse? Não, tomamos posse. 2020, nós somos eleitos, novo plenário para o Corém, Bahia, Conselho Regional de Enfermagem. E qual foi essa interferência? Fomos eleitos, uma eleição que movimentou quase 30.000 profissionais. A gente teve a gestão em 2021 até junho, que foi interrompida porque eu, enquanto presidente da autarquia, encaminhei uma denúncia de corrupção dentro do Corém, Bahia, encaminhei para o COFEM, para o Ministério Público e para a Polícia Federal investigar. A esse grupo que também entrou na composição, né, das chapas, junto com a gente dentro do Conselho. E por conta disso, este grupo fez uma retaliação a mim, me arrolando na mesma denúncia que eu havia encaminhado. E aí houve afastamento. 3 anos depois, o Ministério Público Federal, após a ampla investigação, traz a minha inocência de que não há nenhuma prova de eu ter participado daquela denúncia que eu havia encaminhado. Então é questão política, um golpe no Corém, Bahia, e que infelizmente isso foi um atentado ao Estado democrático de direito e à dignidade da pessoa humana. Pessoas honestas, íntegras para ter uma vida na política, nós estávamos discutindo isso, aí é muito complicado, né? É muito complicado. Mas eu não dormiria em minha casa se eu prevaricasse em cima de uma denúncia. Tem corrupção, a gente tem que levar para os órgãos que sejam competentes. Doa a quem doer. Não me arrependi em nenhum momento de ter feito o que eu fiz. Porque eu me arrependeria se eu tivesse que vilipendiar a minha ética
em prol de um grupo que estava lá. E olha que é um grupo que entrou junto comigo, parte dele, na composição das chapas. Mas mesmo assim, eu tive que encaminhar a denúncia porque cabia a mim, enquanto protetor daquela autarquia, pelo zelo dela. Primeiro eu quero lhe agradecer valeu. mutuamente de você, do comparecimento, esse esclarecimento que foi feito aos ouvintes, telespectadores. Muito obrigado também pela sua presença. Esteja à disposição aqui. A Pititinga, o papel é esse mesmo. Hoje os telespectadores estão vendo uma coisa aí, ouvintes, muito interessante. Ontem viu umas colocações. Hoje viu uma pessoa que é expert no assunto falar, esclarecer. Então, bem, muito obrigado. Eu que agradeço a você, Mário, a Ivan, pela oportunidade. Obrigado aí, a Zuf, que fez aí todo o acolhimento. Também a sua presença, e a Carol Rocha, que está aí nos acompanhando, nos mandando mensagem aqui. Tenho certeza que a gente vem junto, eu e Carol, para fazer outras abordagens interessantes aqui na cidade. Meu objetivo aqui é sempre jogar a paz. E doutor Bel, aquele abraço também, viu? Valeu pela sua história em Cachoeira e que bom que as coisas foram se resolvendo aí, à medida do possível. Obrigado pela Obrigado, oportunidade. Marão. Obrigado, seu James, também a todo o pessoal, ao nosso querido Zuf e a todos os ouvintes e telespectadores da pititinga.com.br, tá certo? Fique com Deus. Pititinga! Na terra de Nossa Senhora do Rosário, 18 horas. Maria. 18 horas.
todos. Sejam todos bem-vindos à Rádio Web Olha de Pititinga. Eu sou o Frei João Afonso e quero acolher a todos para este momento de oração e reflexão da Palavra de Deus, que a Igreja nos propõe na liturgia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vi abolir a lei e os profetas. Não vi para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, que nós acabamos de ler, é o capítulo 5 de São Mateus, onde Nosso Senhor, Ele faz o Sermão da Montanha, que tem como introdução o relato das bem-aventuranças, que retratam a humanidade santíssima de Nosso Senhor em sua infinita caridade, e ensina para todos os cristãos a possibilidade de, já aqui na Terra, experimentarmos a felicidade eterna do reino de Deus. Certamente, após este divino ensinamento, muitos daqueles que o seguiam deviam ter ficado impressionados com tal divino ensinamento e começavam a se questionar se este não viria a revogar a lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Ao perceber que eles poderiam pensar assim, Nosso Senhor logo afirma que Ele não veio para abolir a lei, mas sim dar-lhes pleno cumprimento, pois que o centro de todos os mandamentos dados por Moisés é o amor. Por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo não veio revogar a lei, mas sim afirmar que o seu verdadeiro cumprimento em espírito e vida é o amor. Moisés possivelmente já havia compreendido isso. Tanto é que ele insistia para que todos os israelitas meditassem em seus corações as palavras da lei, pois que assim eles conseguiriam entender que a lei e os mandamentos de Deus não são apenas práticas exteriores, mas sim um caminho de um coração puro e de uma reta consciência que conseguiria chegar à maior compreensão do amor e da grandeza de Deus, e do respeito que todos nós temos que ter, e zelo pela vida e salvação do próximo. Neste sentido, Nosso Senhor vai afirmar mais adiante que não basta não cometer adultério, mas também não olhar para a mulher do próximo com o desejo de possuí-la,
pois que isso já é cometer adultério com ela em seu coração. Portanto, nosso Senhor nos diz: sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, possamos agora finalizar este momento com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.